capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27. Então eu quero posicionar você um pouco, despertar um pouco você quanto a esse assunto, em nome do Senhor Jesus. Efésios 4, 27 diz, versículo pequeno, não deis lugar ao diabo. Amém? Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, para os crentes em Éfeso, não deis lugar ao diabo. Bom, para a gente iniciar a palavra libertação, libertação vem de livrar. Libertação é o ato de levar alguma pessoa que está presa em alguma área da sua vida a se tornar livre. Talvez é muito normal você pensa que quase todas as pessoas aqui já falaram uma para outra assim, vamos no culto de libertação, ou já ouvimos falar do culto de libertação, não é verdade? Quem já foi a um culto de libertação? Deixa eu ver. Quem já, vai ter um culto de libertação na igreja tal, na rua tal. Agora, existe esse culto de libertação, porque o que é libertação? Libertação é livrar a pessoa de algo que está prendendo ela. Só que existe uma questão que eu gostaria que você entendesse nessa tarde. O tempo que nós vamos ter não é um tempo tão longo, mas se você entender algumas coisas básicas, já vai ser bom para a gente iniciar e para uma outra oportunidade. Libertação não é mandar demônio embora. Libertação não é expulsar o demônio que está prendendo a vida da pessoa em algumas áreas. A libertação é, através de uma conversa e um atendimento, descobrir na vida da pessoa quais são as áreas que estão abertas ou têm sido portas de entrada para os demônios e fechar aquela porta para que os demônios não venham entrar novamente. Porque libertação não é mandar os demônios embora. Libertação é descobrir quais são as portas da vida dessa pessoa que estão abertas e que têm sido portas de entrada. E uma vez, através de um atendimento e conversa com essa pessoa, essas portas serem fechadas. E uma vez essas portas fechadas, os demônios então não vão ter mais direitos legais. Por quê? Porque eles só entram na vida da pessoa por direitos legais. E muitos textos da Bíblia Sagrada falam sobre a palavra maldição. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 27, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, Jeremias 47, 10, Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Por muitas vezes a gente encontra uma palavra na Bíblia chamada maldição. Só que todas as vezes que a gente encontra esse texto na Bíblia falando de maldição, nenhum lugar da Bíblia está falando que maldição é de Deus, do diabo. Todos os textos da Bíblia Sagrada que falam sobre maldição, ela vem proveniente de Deus. Porque a maldição, ela é gerada por quebra de princípios da palavra de Deus, ou a pessoa viver em desobediência à palavra de Deus, ou quebrando princípios, e Deus coloca lá, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção para que viva. Jeremias 47, 10. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deuteronômio capítulo 28. Eis que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos virão sobre vós alcançarão. Versículo 15 em diante. Porém, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas maldições virão sobre vós e vos alcançarão. Malaquias 3, 8, a partir do versículo 8. Vós me roubais nos dízimos, nas ofertas, e te perguntando, e que temos te roubado? Nos dízimos, nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, todas as vezes que a gente quebra princípios de Deus, a gente entra num campo chamado de maldição. Provérbios 26 diz que, assim como o pássaro no seu vaguear, e a maldição sem causa não virá. A maldição ela é proveniente da quebra de princípio da palavra de Deus, e desobediência à palavra de Deus. Porém, todas as vezes que eu permaneço em desobediência, porque se eu errar, e é impossível não cometer erro, a Bíblia diz, se eu disser que não temos pecado, não há verdade em nós. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando eu erro e peço perdão a Deus, e deixo o pecado, o erro,
a misericórdia de Deus vem sobre a minha vida, eu recebo o perdão de Deus. Provérbios 28:13 diz que todo aquele que confessa alcança misericórdia diante de Deus. Então, quando eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia de Deus. Se eu permanecer no erro, ou se eu permanecer quebrando princípios, eu entro num campo chamado de maldição. Só que a maldição ela é proveniente de Deus, pela quebra de princípios. Mas quem age em cima das maldições são os demônios. Eles têm direitos legais de entrar e agir na vida da pessoa que permanece no campo da maldição. Pensa numa coisa, que todas as pessoas na face da terra estão debaixo de uma cobertura espiritual. Quando eu ouço a voz de Deus através de uma aliança com Deus, em Jesus Cristo, a mão de Deus fica sobre a minha vida. E a mão de Deus estando sobre a minha vida, eu entro no campo da bênção. Bênção significa ajuda divina, favor divino. É uma ajuda, um empurrão a mais que vem na minha vida da parte de Deus. Isso proveniente da minha obediência à palavra de Deus. Mas quando eu entro no campo da desobediência, as mãos de Deus saem de sobre a minha vida e vêm as mãos do diabo. Toda pessoa ou está debaixo da mão de Deus, ele está debaixo da mão de Deus através de uma aliança com Deus em Jesus Cristo, ou, se ele não faz uma aliança com Deus em Jesus Cristo, as mãos de Deus não permanecem sobre a vida dele, saindo das mãos de Deus, vem a mão do diabo sobre a vida dele. Então, a maldição que foi proveniente de Deus está associada à desobediência à sua palavra e à quebra de princípios. Mas quem vai agir sobre a maldição de Deus? São os demônios. Eles têm direitos legais de agir na vida daqueles que caem nas mãos de Deus. O livro de Hebreus diz que horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. Mas quando eu caio na mão de Deus e permaneço na desobediência de Deus, eu entro no campo da maldição. Estou sendo bem claro, igreja? Eu entrando no campo da maldição que veio de Deus, eu caio nas mãos dos demônios, que agem debaixo da permissividade de Deus, para atuar na vida daqueles que caíram na mão do Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. Então, cair nas mãos de Deus tem um nome. Eu caio na mão dos demônios, com direitos legais. Quando nós vamos fazer a libertação na vida de uma pessoa, e aí está cheio de líderes aqui, líderes de igreja, pastores, líderes de célula, supervisores, as pessoas vão chegar então na sua célula, na sua igreja, uma pessoa que você vai cuidar e vai pastorear ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E é o primeiro princípio para a questão da libertação. Só há libertação quando eu faço uma aliança com Deus através de Jesus. Se eu não aceitar Jesus, não tem libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, e aí uma pessoa pensa na sua célula, uma pessoa que aceitou Jesus, ou chegou na sua igreja, e aí ela está precisando de libertação. Por que ela está precisando de libertação? Porque existem áreas na vida dela que está amarrada. Por que existem áreas na vida dela que está amarrada? Porque as portas estavam abertas em algumas áreas da vida dela e os demônios entraram por direitos legais. E João 10,10 diz que eles só vieram para roubar, matar e destruir. Então eles vão entrar através de direitos legais na vida dessa pessoa. E quando você vai fazer a libertação com ela, então, você vai dizer assim, então vamos expulsar os demônios da sua vida. Não, a questão da libertação não é você mandar os demônios que estão embora lá na sua célula ou na sua igreja. A questão da libertação vai começar quando, através do seu atendimento com ela, vai haver um mapeamento, vamos dizer assim, espiritual, onde ela vai começar a mostrar e dizer quais são as áreas da vida dela que têm sido portas abertas. Quais têm sido as áreas da vida dela que têm sido direitos legais. Por quê? Porque os demônios só vão entrar através de direitos legais. Quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24.
Vou ler 2 textos para vocês. É o que a gente fala assim, irmão, você está dando brecha. Irmão, tem laço na sua vida. Olha, meu irmão, cuidado, está tendo legalidade na sua vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Olha só o que diz. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, é 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Está falando aí com quem? Servo do Senhor, amém ou não amém? Versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade deles estão presos. Servos do Senhor, desprenderem-se dos laços do diabo, em cuja vontade deles estão presos. Servos do Senhor, preso. Eu estou na igreja, faço parte do louvor, faço parte do ministério, mas tem laço na minha vida, tem legalidade na minha vida, eu estou preso nas mãos de Satanás. Volta 2 páginas da sua Bíblia, 2 ou 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Está dizendo aí para líderes, bispos, diáconos, pastores. 1 Timóteo 3, 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Está aí. Ah, mas é bispo, não tem problema não, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser o que for. Contando que tenha legalidade na vida dessa pessoa. Contando que ele tenha direitos legais. A Bíblia fala, meus amados irmãos, lá em Lucas 11, tendo o espírito imundo saído de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não encontrando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha a casa vazia, varrida e adornada, e voltando achando a casa varrida e adornada, ele vem e traz consigo outros 7 demônios piores do que ele, e a situação dessa pessoa fica 7 vezes pior. A casa não pode estar vazia, a casa tem que estar cheia, a casa tem que estar em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, meus amados irmãos, ele precisa de direitos legais. Você que trabalha na sua célula, que tenha... Então, qual é o motivo da prisão? Por que a pessoa chega na sua célula e aceita Jesus na sua igreja, mas ela está presa? Por quê? Porque todo ser humano está debaixo de uma cobertura espiritual. E quando eu ainda não fiz uma aliança com Deus através de Jesus, eu estou nas mãos de Satanás. Mas mesmo depois que eu fiz uma aliança com Jesus, existem situações na minha vida que são portas abertas. A pessoa entregou a vida para Jesus na sua cela, mas o coração dela está cheio de mágoa, está cheio de ódio, ainda tem vício, ainda tem uma questão de sexo errado, como foi colocado aqui, uma série de coisas que são direitos legais na vida dessa pessoa. Mas tudo direitos legais, porque lá em Provérbios 26, 2, diz que assim como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não virá. Toda maldição tem uma causa. Qual é a causa? Permanência na desobediência ao pecado ou quebra de princípios. Amém ou não amém? Deu para entender bem até agora? E aí, meus amados irmãos, Satanás, sabendo que ele precisa de legalidade, ele arma algumas estratégias para entrar na vida do homem, da mulher, crente ou não crente, para que ele tenha direitos legais de agir na vida das pessoas. E entre algumas das estratégias, eu coloquei algumas aqui para a gente lembrar, para você pensar, e quando uma pessoa vier conversar com você, você vai lembrar do que foi falado aqui, para que ele continue tendo argumentos na vida dessa pessoa, para continuar mantendo essas pessoas aprisionadas, para que ele possa continuar, meus amados irmãos, tendo direitos legais e amarrando a vida dessas pessoas. E aí, antes de eu falar, o bispo falou ontem, falou lá no nosso encontro de bispo lá, e um versículo que muito tem falado no meu coração, que tem muito me incomodado nesses dias, é Lucas capítulo 4, versículo 17. Por favor, Lucas capítulo 4, versículo 17, antes de eu entrar nessa estratégia, para você ver a nossa responsabilidade. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, é responsabilidade sua e minha. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: o Senhor Jesus
trazendo uma profecia que há quase 700 anos antes foi direcionada sobre a vida dele através de Isaías 60 ou 61, para 61, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção comigo, igreja. Evangelizar, nós temos evangelizado. Anunciar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, a gente tem anunciado. Mas existem algumas responsabilidades que nós não temos feito. A unção que estava sobre o Senhor Jesus Cristo é uma unção que vem sobre a nossa vida. E ele tinha, meus amados irmãos, essa responsabilidade de, além de evangelizar, de anunciar o ano aceitável do Senhor, trazer liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. E aí eu pergunto para mim e para você, nós temos feito essa parte de trazer a libertação aos cativos e a liberdade aos oprimidos? Talvez não, porque é mais fácil só anunciar o ano aceitável do Senhor. É mais fácil, meus amados irmãos, só evangelizar. Mas essa pessoa que você evangeliza ela, que chega e aceita Jesus, ela está toda amarrada. Ela está, meus amados irmãos, com as portas da glória a Deus, grita, somos mais do que vencedor, mas quando você pega ela sozinha, assim, olha, no fundo está tudo amarrado. Minha vida sentimental está amarrada, minha vida espiritual agora está melhorando, mas o meu casamento não vai para frente, a minha vida financeira está amarrada. Por quê? Porque o antigo Senhor, através de direitos legais, amarrou a vida dessa pessoa. Uma coisa, meus amados irmãos, é ela receber a vitória através da salvação em Cristo Jesus, mas a vida dela está amarrada pelas alianças que ela fez, pelos pactos que ela fez. Só que a ordem do Senhor Jesus, através desse Espírito que estava sobre ele, e é o Espírito que está sobre a nossa vida, é que o Espírito de Deus também, ele nos ungiu, para nós também, além de anunciarmos o ano aceitável do Senhor, a evangelização aos pobres, trazer a liberdade aos cativos, e trazer também a liberdade aos oprimidos. Isso é libertação, é a libertação. E aí, meus amados irmãos, como eu estava dizendo anteriormente, entre as muitas estratégias que Satanás sabe que precisa ter na vida de uma pessoa, para que ele possa ter direitos legais, eu coloquei algumas aqui para a gente pensar. Uma delas, meus amados irmãos, eu coloquei aqui, que é a questão do orgulho. Orgulho é de Deus ou do diabo? Orgulho, meus amados irmãos, foi um dos principais motivos que a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 28, que Lúcifer era um anjo de luz, passeava sobre pedras fogueadas, mas o coração dele, diz a Bíblia em Isaías, que se encheu de orgulho. Ele diz, olha, subirei ao mais alto trono do Altíssimo, me assentarei e serei poderoso como Deus. O coração dele se encheu de orgulho. E Deus não divide a sua glória com ninguém, expulsou ele daquela condição. Quando eu permito entrar orgulho no meu coração, eu estou colocando no meu coração algo que é do diabo. E aí a legalidade está aberta e ele vai entrar no meu coração. Todas as vezes que existe orgulho na vida de uma pessoa, tem um demônio por trás do orgulho. A outra coisa, meus amados irmãos, o sexo ilícito. O sexo é de Deus ou o sexo é do diabo? Diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3 que sexo é um manjar que Deus criou para os santos para ser usado como ação de graça. Mas o sexo, uma vez dentro dos padrões divinos, ele é abençoado. A mão do Espírito Santo está autorizada a abençoar. Deus abençoa quando o sexo está dentro dos padrões divinos. Mas quando o sexo é fora dos padrões divinos, a mão de Deus é retirada, as portas são abertas e entra uma linhagem de demônio chamado pombagira. O sexo fora dos padrões divinos entre os solteiros é chamado de fornicação. O sexo entre casais fora do casamento é chamado de adultério. E quando esse sexo é praticado fora dos padrões divinos, os demônios entram também. Entram. O sexo é pacto de sangue. Todas as vezes que o sexo é feito, é um pacto de sangue entre um homem e uma mulher. Quando esse pacto de sangue é feito debaixo dos padrões divinos, a mão de Deus fica sobre esse relacionamento e o Espírito Santo está autorizado a abençoar.
O sangue, meus amados irmãos, sempre foi resultado ou confirmação de uma aliança. Quando o homem pecou no jardim do Éden, meus amados irmãos, ali matou-se um animal e cobriu-se a vida daquele homem, sangue foi derramado. A Bíblia mostra os pactos do Antigo Testamento, os holocaustos, onde animais eram mortos e o sangue do cordeiro era espargido no altar para trazer o perdão e o relacionamento do homem com Deus novamente. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que, através do seu sangue derramado, tirasse a nossa culpa diante do diabo. E a Bíblia mostra tantas outras coisas em relação a sangue. Quando uma mulher gera filho, o sangue é jorrado. Ali é sinal que uma vida está a caminho. E muitas coisas, quando o sexo é feito pela primeira vez, existe uma membrana no órgão genital da mulher chamado ímen. O ímen não é mais enfeite, igual muitas pessoas pensam. O ímen, no primeiro relacionamento sexual, é rompido, o sangue é jorrado. Ali é uma aliança entre o marido e a esposa. Todos os momentos. O sangue, ele sem o derramamento de sangue, nunca houve remissão de pecados. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9. Então, o sexo ilícito abre as portas para o Satanás entrar na vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus ali, mas ela tem um relacionamento ainda. Ela aceita Jesus, mas ela tem um relacionamento com o namorado. E aí precisa, meus amados irmãos, não de simplesmente mandar o demônio embora, mas através de um atendimento e acompanhamento, ajudar essa pessoa a se libertar, para que ela possa ver realmente a glória de Deus. O ódio, meus amados irmãos, uma pessoa pega o ódio e coloca dentro do coração dela. E ela carrega esse ódio, talvez por motivos dela, assim, não, foi meu marido que ela levou, foi na minha cara que ele bateu, foi para mim que pegou dinheiro emprestado e não pagou. E ela vai administrando aquele ódio, aquele sentimento no coração. Só que o ódio não é de Deus, o ódio é do diabo. E ela pega aquele sentimento e coloca dentro do coração, e o pastor diz assim, você tem que tirar isso do seu coração. Ela diz assim, pode pedir tudo que você quiser, pastor, menos isso. Esse ódio aqui já é meu. Eu já carrego esse ódio aqui há mais de 10 anos. E aí, meu amigo, não tem libertação. Você pode mandar demônio embora, você pode fazer a corrente dos 314, 618, 1.200 tão, passar no Vale do Sol, na Rosa de Saron, porque não adianta. Porque ele tem direitos legais na vida dessa pessoa. A libertação vai ocorrer quando ela quer fechar a porta e tirar do coração dela algo que é de Satanás. Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém? Buscar ajuda no espiritismo. A pessoa busca ajuda no espiritismo. Eu quero uma morena, a pombagira te dá, eu vou buscar ajuda para me ajudar a crescer na vida financeira, e Satanás abre a porta lá, e a pessoa vai fazendo uma série de alianças. E aí ela vem para Jesus cheia de pacto e cheia de aliança na vida dela. Também eu coloquei aqui prostituição, adultério, rejeição, amargura, falta de perdão, cobiça, vícios. Ou seja, todas essas estratégias, Satanás, então, vai tentar colocar numa pessoa, para que ele possa ter direitos legais. Quando eu li lá em 2 Timóteo, capítulo 2, laços, legalidades, ele precisa de argumento. Então, ele vai propor qualquer coisa que esteja na vida da pessoa. Não tem problema estar no louvor, não tem problema cantar, dançar, não tem problema ser o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, não tem problema nenhum, contando que ele tenha direitos legais para agir na vida dessa pessoa. E aí, se você não pensou nessa área, você que é um líder, se você não se despertou para essa área de batalha espiritual, você precisa pensar um pouco, porque a ordem aqui em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre nós, não só para evangelizar, anunciar as boas novas, mas é para libertar pessoas, quebrar as maldições, trazer um tempo novo para a vida das pessoas. E elas vêm todas amarradas por Satanás. Amém ou não amém? E aí, meus amados irmãos, eu queria falar algo para vocês, que se Satanás, então, ele trabalha em cima das maldições, ele age em cima de maldições, que são originadas de direitos legais. Que direitos legais? Quebra de princípios e permanência no pecado. Abre as portas. Como faz para não acontecer isso? Quando eu erro, quando eu cometo alguma coisa contrária, eu tenho que colocar no meu coração que eu tenho que ter uma vida purificada. 1 João, capítulo 1, versículo 7 em diante, diz, se eu disser que não tenho pecado, não há verdade. Mas se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar. O segredo é eu ter uma vida purificada.
Sempre quando eu erro durante o dia, eu nunca deixar de passar de um dia para o outro sem me purificar, sem eu pedir perdão pelos meus erros e deixar, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu preciso sempre, se você ver uma coisa lá em Efésios capítulo 4, vamos lá para a gente ver, Efésios capítulo 4. Algo forte que eu quero revelar para você também, Efésios capítulo 4. Versículo 26, Efésios capítulo 4, versículo 26. Diz assim, olha, Efésios 4, 26. Irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O que Paulo está dizendo aqui? Alguém consegue permanecer nunca sem irar? Alguém consegue ficar sem irar? Hã? Se falar que não consegue, que consegue, me espera na saída que eu vou tirar em poucos segundinhos. Cutucar você vai ver, em 2, 3 minutos você já está brigando, xingando. Você não consegue. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irai-vos, mas não, porque o pecado começa quando eu permito entrar um sentimento no meu coração. O pecado não está no sentido da minha ira, embora eu não possa ficar sempre irado, andar irado e permanecer irado, porque tem um negócio aí que chama fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. Mas quando eu iro, o problema vai começar as portas a ser abertas na minha vida, não no momento em que eu irei, mas vai começar depois do momento em que eu me iro, qual é o sentimento que vai estar no meu coração. Se eu lembrar dessa mensagem que eu estou trazendo para vocês aqui agora, e eu pedir perdão a Deus, a misericórdia de Deus vem e o perdão sobre a minha vida, e o pecado, então, não está consumado. Mas quando eu permaneço com a ira no meu coração, Paulo escreve aos Coríntios e diz que eu abro as portas porque gera no meu coração raízes de amargura, e brotando raízes de amargura, as portas são abertas para Satanás. Deu para pegar? A grande questão está aqui, quando ele diz assim, irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa... Meio-dia, a pessoa te injuriou, te botou irado, coisa e tal, chateado. 1 hora, o sol está se pondo. 2 horas, o sol está se pondo. 5 horas, e você está permitindo. 8 horas, o sol se pôs. E a ira está no seu coração. Você deu lugar para o diabo. Por isso que diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, não deixa uma situação passar de um dia para o outro mal resolvida. Peça perdão a Deus ou se purifique diariamente. Não deixe que qualquer sentimento no teu coração vire uma bomba para que Satanás possa ter essa porta aberta na tua vida. Amém ou não amém? E aí, meus amados irmãos, entre as maldições que aprisionam, que são geradas pela quebra de princípios ou permanência no pecado, eu queria falar para vocês sobre 4 tipos de maldições. O primeiro tipo de maldição que eu queria que você guardasse, chama maldição hereditária. Maldição hereditária. O que é isso? Maldição hereditária. São maldições, são males ou demônios que se instalam, meus amados irmãos, por causa dos antepassados que abriram legalidade na nossa vida, direitos legais. A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz que Deus visita, para a gente não se prostrar à idolatria, imagem, essas coisas, que Deus visita a maldição dos pais, os filhos, primeira, segunda, até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. É Deus que está falando. Por que é que Deus fala isso, que visitaria com maldição até a 4ª geração aqueles que o aborrecem? Deus fala isso para ver se, pelo menos por amor, a minha descendência, eu não vivo uma vida de desobediência e de quebra de princípios. A maldição hereditária são demônios que se instalaram na minha família, através dos meus pais, através dos meus avós, através dos meus bisavós, e vem passando demônios de famílias. Você deve conhecer pessoas que faz parte, ou talvez pode ter que nessa tarde, já anoitecendo, pessoas que o casamento é uma desgraça na família,
separou, mas a mãe também separou, as tias separaram, a avó veio de separação. É um laço de separação na família. Quem conhece aqui? Olha só quantas pessoas. Quem conhece aqui famílias que o filho bebe, mas o pai bebeu, o avô também foi um pé de cana, uma cachaçada na família? Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece aqui gente que a família não vai bem financeiramente, mas também o pai também não foi, o avô não foi? Por quê? Quem conhece? Espíritos familiares que se instalaram através dos nossos descendentes, que abriram a porta e permaneceram no pecado, e não tiveram Jesus para quebrar essa aliança, e aí o pai não teve, o avô não teve, e esses demônios vieram passando de gerações em gerações. E aí são maldições hereditárias, que você vai pegar na sua célula uma pessoa que tem esses laços de maldições, mas que não foram provenientes delas mesmas, vieram por causa dos pais, são demônios que entrou na família, e a família foi assim, os tios, é um laço de desgraça, e vai entrar na sua célula, na sua igreja, para você ajudar ela. E aí eu volto para Lucas capítulo 4, versículo 17, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para ajudar a libertar essas pessoas. Me ungiu para quebrar as cadeias espirituais na vida dessa pessoa. 1 João capítulo 3, versículo 7 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Mas Jesus foi e enviou o seu Espírito, e nos determinou, meus amados irmãos, que em nome dele, nós como igreja hoje, viéssemos destruir as obras do diabo. Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz: olha, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nem o mal vai prevalecer. Marcos capítulo 16, versículo 17, olha, no meu nome vocês vão expulsar demônios. Mateus capítulo 10, versículo 1, ele diz, olha, enviou os seus discípulos e deu poder para eles sobre os demônios. Então é uma responsabilidade nossa. Quando eu quero pensar no evangelho só no sentido de evangelização, ou anunciar o ano aceitável do Senhor, eu tenho colocado nas palestras, nos congressos que eu faço de batalha espiritual, que é um evangelho capenga. O que é um evangelho capenga? É mais fácil eu só anunciar as boas novas. É mais fácil eu simplesmente anunciar o evangelho, porque esse negócio dá trabalho. Confrontar com demônio por causa de pessoas, ficar guerreando com demônios que está amarrando a vida das pessoas, é mais fácil eu falar para ela, não, você já aceitou Jesus, está tudo bem, meu filho, o importante é que você vai morar no céu. Levanta uma faixa e diz, bem-vindo à nova família, e está tudo bem. Mas a pessoa sai dali, chega lá fora assim, pô, uma nova família, mas está tão ruim, está tudo amarrado lá em casa. Como é que faz? Aí esse processo de pegar essa pessoa, e agora que vai começar o trabalho de libertação. Depois que ela aceitou Jesus e faz uma aliança com Jesus, arrancar esses demônios da vida dela. Arrancar o demônio que não deixa a vida financeira dela ir para frente. Arrancar os demônios que não deixa a vida sentimental dela ir para frente. Arrancar os demônios de vício na vida dela. Chorar com ela, fazer um mapeamento, ver demônios manifestando e confrontar, pagar o preço. Jesus fazia isso. Um pai levou o filho para Jesus, e aí o Jesus não estava lá, os discípulos estavam lá, tentando mandar embora um demônio que lançava o garoto na água, no fogo, o garoto espumava, e aí não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto, e Jesus chegou e falou assim, o que está acontecendo aí? E o pai falou assim, eu trouxe o meu filho, porque tem um demônio que lança ele na água, no fogo, o menino fica espumando, ninguém pode fazer. E eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio que está na vida dele. E aí Jesus falou assim, ó geração incrédula, até quando estarei eu no meio de vós? Traz o garoto aqui. Trouxe o garoto, Jesus usou de autoridade, mandou aquele demônio embora. Diz a Bíblia que o garoto caiu como se estivesse morto, e o garoto levantou, são e liberto, e todos viram a glória de Deus. Jesus começou a caminhar a igreja, andou um pouco, e diz a Bíblia Sagrada que os discípulos ficaram envergonhados e vieram atrás dele, pastor Guilherme. E pegou Jesus no cantinho e disse assim, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio que estava na vida desse garoto? Por que nós não conseguimos? E Jesus falou para ele o seguinte, sabe por quê? Porque certas castas de demônios, ou
qualidade de demônio, precisa de ter uma preparação melhor. Vocês têm que jejuar mais, vocês têm que orar mais. Jesus mostrou para eles que nós, meus amados irmãos, precisamos buscar uma qualificação, uma unção maior na nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre a nossa vida. Abra a sua Bíblia lá em João, por favor. João capítulo 20. Uma revelação que Deus mostrou para mim aqui. João capítulo 20, versículo 19. Jesus havia partido, amada igreja. Pensa em você, e eu vou pensar em mim, e nós vamos pensar em nós como igreja, nessa situação aqui agora. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Como que eles estavam? Eles estavam com medo. Jesus havia partido, amada igreja, e deu uma ordem para eles dar continuidade na sua obra. Mas a Bíblia diz que eles estavam com... Como é que eles iam dar continuidade à obra do Senhor Jesus se eles estavam com medo? Com medo dos judeus. Jesus havia determinado uma obra para eles darem continuidade ao Evangelho, a anunciação, a libertação, a cura, mas eles estavam com medo. Aí no final do versículo 19, diz que Jesus chegou no meio deles e falou para eles: paz seja convosco. Paz seja convosco. Versículo 22, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito. Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus. Tem muita gente que está na igreja e já recebeu o Espírito. Assoprou sobre eles e disse para eles: recebam o Espírito. A Bíblia diz em Efésios 1,13 que depois que nós ouvimos a voz do Evangelho e demos crédito à voz do Evangelho, nós fomos selados pelo Espírito de Deus para o penhor da vossa herança, para a garantia de que agora nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que agora nós somos templos de habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Agora diga comigo, uma coisa é receber o Espírito, a outra coisa é ser cheio do Espírito. O batismo. Jesus falou para eles assim: olha, vocês têm que dar continuidade na obra. Assoprou para eles e falou assim: recebam o Espírito. Mas falou assim: agora é o seguinte, vocês vão voltar para Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque tem uma obra para fazer. Mas é necessário que vocês tenham um revestimento de poder, uma capacitação sobrenatural. Tem muita gente que recebeu o Espírito, passou pelas águas, é templo de habitação do Espírito Santo, sim, mas precisa de algo mais, de um revestimento de poder. Aí eles foram para o templo, Atos capítulo 1, por favor, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. A promessa do Pai. E eles começaram a orar. Você precisa de um revestimento de poder no seu ministério. Você precisa de um revestimento de poder no seu ministério. Porque senão você só vai ficar evangelizando. E glória a Deus, vai levar salvação. Mas ajudar as pessoas a serem libertas dos demônios, cativas, oprimidas. Elas não esperam mais de vocês. E eles oraram. E aí diz a Bíblia, meus amados irmãos, que lá no capítulo 2 aconteceu aquele momento inédito da igreja, a descida do Espírito Santo. Quando eles estavam buscando, orando, clamando ao Senhor, o fogo começou a cair. Eles viram, meus amados irmãos, línguas como repartidas de fogo, aquele vento veemente. E eles começaram a ver línguas de fogo sobre a cabeça, eles começaram a falar em línguas, revestimento de poder, eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo. As pessoas não entendiam, diziam assim: poxa, mas essa hora do dia, eles estão embriagados, eles estão cheios de moço. E Pedro diz: não tem ninguém embriagado nessa hora do dia. O que está acontecendo aqui é a promessa lá do livro de Joel, que Deus disse que nesses dias derramaria do teu Espírito sobre toda a igreja. Falariam em línguas, profetizariam, teriam visões,
Começa a igreja do Senhor Jesus, meu irmão. Começa uma igreja debaixo de poder. Começa a igreja debaixo de unção, meus amados. A Bíblia diz no capítulo 3, Pedro, um homem douto, era pescador, começou a anunciar o evangelho do Senhor Jesus, mas debaixo desse revestimento de poder, quase 3.000 almas aceitaram Jesus. A Bíblia mostra, meus amados irmãos, Estevão, um homem que fez parte do primeiro grupo de diaconato, que Deus fazia maravilhas através da vida dele. Pedro precisa ir orar por um grupo de pessoas que estão enfermos. Eu não vou poder ir, mas faz o seguinte, eu só vou passar lá, então a minha sombra vai curar todos eles. Apóstolo Paulo vai orar por uma mulher que está enferma. Eu não vou poder ir, mas está aqui, eu passo o lenço no meu suor, levo o lenço e os demônios vão ser expulsos. Paulo chega, meus amados irmãos, em Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Uma cidade totalmente entregue à prostituição, à lascívia, à feitiçaria, deuses diversos. Ele diz assim, poxa, como é que eu vou chegar aqui pregar e ganhar esse povo só através do evangelho? Vai ser difícil. Guarda uma coisa no teu coração, tem gente pregando o evangelho na rádio. Tem gente pregando o evangelho na televisão. Tem gente pregando o evangelho nos jornais. Tem gente pregando o evangelho nas praças. Ele diz, você é mais um. Não. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha pregação não vai ser uma pregação de convencimento com palavras humanas. Não, eu não quero persuadi-los, mas vai ser uma pregação com poder de Deus, para que a fé deste povo não seja aliançada em palavras convencedoras, mas que eles venham se converter em ver poder de Deus na minha vida. Você recebe isso para a sua vida? O que está acontecendo naquela célula ali? Está cheio de célula nessa cidade, mas naquela célula ali eu vou lá porque o povo é curado. Eu vou naquela célula porque o povo é liberto. Eu vou naquela célula porque quando eu ponho o pé para dentro, se tiver demônio lá, manifesta. Uma célula com poder. Paulo chega às partes mais baixas da Ásia. Havia 12 discípulos lá que já havia passado pelo batismo de João. Escuta, quem são vocês? Ah, nós somos discípulos. Ah, é? Vocês já foram batizados? Fomos batizados no batismo de João. Vocês não foram batizados do Espírito Santo? Nós nem ainda ouvimos falar nesse Espírito Santo. Fica de joelho aí. Ficar de joelho. Eles foram batizados, todos os 12. 7 anos, toda a Ásia havia sido evangelizada. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor? Com poder. A sua célula vai fazer diferença, a sua igreja vai fazer diferença, o seu ministério vai fazer diferença. Uma coisa é ter um ministério, outra coisa é ter um ministério com poder. Amém ou não amém? Então a primeira maldição que eu falei é essa hereditária. A segunda maldição, a involuntária. O que é uma maldição involuntária? Maldição involuntária é quando é uma maldição que veio proveniente dos meus pais. Quando alguém que tinha direitos legais e espirituais sobre a minha vida, fez alianças para a minha vida. Um filho entregue diante da imagem, um filho entregue diante dos orixás, uma palavra liberada pelos pais, moleque, olha, você não vai dar nada, maldito, burro, orelhudo, você é um imbecil. Olha, minha filha, você me faz sofrer demais, viu? Mas você vai ver quando você casar, você vai sofrer mais do que eu. O que você faz comigo, seu marido vai te fazer dobrado. Quem já viu isso aí? Olha só. Maldição involuntária. Menino, você é muito burro, você é muito orelhudo, você não vai dar nada na vida, não. Você é uma peste. A Bíblia diz que há poder em nossas palavras para a vida e para a morte. Eu posso liberar vida sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre os meus bens, até sobre o meu salário. Eu pego o meu salário, chego em casa, a mulher, chuta a carteira e diz assim, olha, essa mixaria não vai dar para nada. E aí no terceiro, quarto dia, já acabou o dinheiro. Ou eu posso dizer assim, olha, é pouco, mas eu vou consagrar a Deus, devolver meu dízimo e Deus vai abençoar e vai prosperar. Até o alimento que chega na sua casa, você diz assim, mulher, isso aí, ó, só deu para comprar isso aí. Né? E a mulher bota a mão na cintura, fala, essa bicharia não vai dar para nada. Isso vai acabar na primeira semana, marido. Aí no terceiro dia já está pedindo lá a vizinha, vizinha, acabou o fubá, só comprou isso aí. Você amaldiçoou. Maldição involuntária, maldição involuntária, quando os pais ou autoridades legais que têm poder sobre a vida da pessoa, consagram os espíritos.
Através de uma palavra, através de uma aliança ou através de uma atitude. Amém ou não amém? Terceiro tipo, maldição voluntária. O que é maldição voluntária? Quando eu decido pecar, quando eu decido quebrar princípios, quando eu sei que não pode fazer, eu busco ajuda no espiritismo, eu participo de um envolvimento sexual fora do casamento, eu decido roubar, eu decido guardar um ódio no coração. O salmista diz assim, olha, no Salmo 51, os meus pecados estão sempre diante de mim. Então eu decido. E aí eu abro as portas. Então, olha só, a maldição hereditária, eu não tive culpa, ela veio dos meus pais. A maldição involuntária é quando pessoas que têm direitos legais, espirituais sobre a minha vida, consagram a minha vida. Ou maldição voluntária é quando eu, conhecendo a verdade, decido pecar e quebrar esses princípios. E em quarto lugar, os males provenientes de traumas. O que são isso? Aborto, rejeição, complexo de inferioridade. Que os demônios entram na vida da pessoa. Às vezes, meus amados irmãos, a pessoa aceita Jesus, mas na vida dela existem traumas, existem, meus amados irmãos, sujeiras na alma dela, de coisas fortes que aconteceram na vida dela. E por isso que acontece uma área na igreja chamada cura interior. A cura interior é, através de um atendimento, você tirar os lixos que estão na alma, na mente, consciente, inconsciente ou subconsciente, e que são portas abertas. Algumas coisas fortes que aconteceram na vida de uma pessoa, ainda na infância, na adolescência, e toda vez que toca naquele assunto, fere ela, porque ela precisa fazer cura interior, porque existem lixos na alma dela. E aí a equipe de cura interior vai tirar, através de atendimento, essa porta aberta que está na vida dela. Voltando então para a gente entender, para a gente orar. A libertação está associada então a não mandar demônios embora. Amém ou não amém? A libertação está associada a demônios que agem na vida dessa pessoa por direitos legais. Portas abertas na vida dessa pessoa. Nós vamos então, como líderes, então, ajudar essas pessoas que vão estar na igreja e na célula. Como? Através de um atendimento. Nós temos um atendimento pessoal, que é a libertação, quando ela acontece coletiva. O atendimento coletivo, para que ele é bom, bispo? Ele é bom para o seguinte, só para detectar as pessoas que vai acontecer manifestação, para depois fazer um atendimento com essas pessoas. Mas aqui no momento do atendimento, da manifestação, quando você for num culto de libertação, que houver manifestação, ali não vai ser a libertação. Por quê? Porque o demônio vai sair em nome de Jesus, se mandar ele embora? Vai ou não vai? Ele vai. Mas ele vai voltar? Por que ele vai voltar? Porque ele tem legalidade. Então a libertação dessa pessoa vai ser, mesmo que nesse culto de libertação aconteça a manifestação, você vai atender ela fora do culto, e aí fora do culto a gente não vai ter tempo de expandir esse assunto. O mapeamento espiritual, onde ela vai mostrar na vida dela, ela vai falar assim, olha, eu aceitei Jesus agora, mas eu ainda tenho envolvimento com o namorado, a gente vai para um motel ainda, olha, eu ainda fumo, eu ainda tenho mágoa no coração, ela está cheia de coisas na vida dela, que tem sido as portas abertas na vida dela. E aí, através desse atendimento pessoal, tá certo? Você vai ajudar essa pessoa a tirar esses vínculos e essas legalidades que estão na vida dela. Quando você ajudar ela a tirar essas portas abertas, fechar essas portas, aí você vai mandar o demônio embora, através de uma oração, de uma ministração. Ele vai sair. Mas quando ele sair, ele vai por lugares áridos, está lá em Lucas capítulo 11, procurando repouso e diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Quando ele volta, ele não acha a casa varrida e adornada, ele acha a casa cheia do Espírito de Deus. Aí esse demônio não pode entrar mais. Pode aplaudir o Senhor. Amém? Vamos orar então? Eu não vou esticar esse assunto. Normalmente quando a gente fala desse assunto, a gente passa o dia falando em vários temas. Um dia Deus vai preparar para nós estarmos aqui falando desse assunto. Mas eu quero orar nesse momento. Orar em nome de Jesus. Talvez você entendeu algumas coisas, não é verdade? Algumas dúvidas, algumas coisas que você vê por aí, você agora, poxa, agora eu estou entendendo. Mas isso aí
Guarda esse versículo de Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Efésios 3,10, Paulo diz, mas agora, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida entre os principados e potestades. Paulo está dizendo, mas agora, para que pela igreja, as diversas formas da sabedoria de Deus sejam conhecidas não no meio da igreja, mas no meio dos principados. Então, o Senhor Jesus nos mandou ir no nome dEle. Só que guarda essa frase que eu estou te dizendo. Não é só evangelizar e anunciar as boas novas. Ele mandou a gente libertar os cativos, tirar a opressão e a libertação sobre os oprimidos. Claro que o primeiro processo da libertação é a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Agora, depois da aceitação lá na sua célula, tem um processo para ajudar essa pessoa. É o trabalho de libertação. Amém? Às vezes não é muito agradável não, viu? É mais fácil você deixar para lá, mandar para o ministério, mandar para o Sebastião e tal. Mas, não é verdade? Não, mexer com esse negócio de demônio, nada não. Manda lá para o Sebastião, que é a equipe dele lá. Mas é muito bom você ver uma pessoa que entra toda amarrada em vício, e daí uns 3 meses na sua cela está liberta do cigarro, liberta das drogas, liberta da prostituição. Ou seja, você vai ver o poder de Deus na sua vida, agindo na vida dessa pessoa. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração da seguinte forma, primeiro. Se tem alguém no nosso meio que sente que tem algumas áreas da vida dela que estão amarradas, que sente que tem alguma coisa que é normal, que é espiritual, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, colocar minhas mãos sobre você, para a gente quebrar isso em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que precisa, poxa, eu estou entendendo, a minha vida financeira, a minha vida sentimental está amarrada, eu quero receber essa oração. Vem aqui na frente. E não vou orar agora pedindo ao Espírito Santo para te encher. Eu vou guerrear contra todo mal que tem amarrado a sua vida agora e determinar em nome do Senhor Jesus que esse mal caia por terra nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Podem chegar para cá, isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Pode chegando para cá em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pensa nessa área da sua vida que está amarrada. Essa área da sua vida que está amarrada. Pensa em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, envia seus anjos de guerra, meu Pai, para visitar, meu Deus, cada vida que aqui está. Envia teus anjos de guerra para sondar cada pessoa que está aqui diante do teu altar, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Envia teus anjos e vai sondando agora, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar. Todos os demônios que têm se levantado e amarrado, os espíritos de miséria, os demônios de vício, o demônio da depressão, da ansiedade e da angústia. Que os teus anjos comecem a queimar eles agora. Pode começar a queimar. Pode começar a queimar. Em nome do Senhor Jesus. Pode começar a queimar. Os pastores podiam ungir as mãos e colocando as mãos e orando para essas pessoas. Pode começar a queimar. Está dobrando fogo a cada segundo. A cada segundo que passa, esse mal não vai resistir. Todo espírito que está oculto, que veio de maldição familiar, veio de maldição hereditária, que tem amarrado a vida financeira, sentimental, de medo, de ansiedade, de depressão, em nome de Jesus, vai queimando forte aí agora. Vai quebrando as cadeias espirituais. Vai destronando todo o poder do mal, vai destronando todo o poder das trevas. Os pastores vão ungindo as mãos e ministrando forte. Eu estou determinando agora,